Continuando, terceira aplicação. Fazendo a leitura. De modo geral, indica-se por NA, esse N minúsculo, o A que representa o conjunto, entre parênteses, o número de elementos de um conjunto A. Então, NA é o número de elementos de um conjunto A. Como é que você pode pensar sobre o número de elementos de um conjunto? Você tem um conjunto e você tem lá os elementos. Você chega lá e conta, né, e vê quantos elementos tem. Ou seja, eu tenho o número de elementos do conjunto A. Então, NA é isso, número de elementos de um conjunto A. Claro que se for NB, é o número de elementos do conjunto B, NC, o número de elementos do conjunto C, NE, o número de elementos do conjunto E, por aí vai. Sendo A, olha aqui o A, conjunto A, na sua forma extensiva, forma explícita, que contém os elementos 1 e 2. Está aqui. Você já está vendo. Quantos elementos tem o conjunto A? 2. Conjunto B, conjunto unitário, na forma explícita, tem o elemento 3. Tá? Quantos elementos tem aqui? Um elemento só. Conjunto unitário, só tem um elemento. Conjunto D, cujos elementos são 2, 3 e 4. Né? Contando aqui, quantos elementos tem no conjunto D? 1, 2, 3. Tá? Então, em cima desses conjuntos aqui, vamos determinar o que se pede. NA. Qual é a leitura aqui? Número de elementos de A. É só contar. Quantos elementos tem A? 1, 2. Então, NA, 2 elementos. Letra B. NB. O que é NB? Número de elementos do conjunto B. Vem aqui e conta. Quantos elementos tem o conjunto B? 1. 1 elemento. ND. O que é ND? Número de elementos do conjunto D. Vem aqui e conta. Quantos elementos tem? 1, 2, 3. 3 elementos. N de A inter B. Né? N de A inter B. Então, primeiro você tem que saber quem é a interseção entre o conjunto A e o conjunto B. Interseção entre o conjunto A e o conjunto B são elementos que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos, A e B, certo? Qual é o elemento que pertence simultaneamente a A e B? Nenhum, né? O conjunto A tem o elemento 1, 2, e o conjunto B é um conjunto unitário, só possui o elemento 3. Então, A inter B nesse caso é quem? Conjunto vazio. E o conjunto vazio se caracteriza por ter quantos elementos? 0 elementos. Então, o número de elementos de A inter B é 0. Olha, é diferente. Aqui é quantos elementos tem esse conjunto. Aqui é o símbolo do conjunto vazio. Muito bem. A inter B, ou A inter D, A interseção com D. Qual é o conjunto de interseção? A com D. Quantos elementos? Qual o elemento que está no conjunto A pertence ao conjunto A e pertence também ao conjunto B? Só o número 2, né? Esse elemento aqui, o número 2. Então, o conjunto A inter B A inter D é um conjunto formado pelo elemento número 2. Então, quantos elementos tem A inter D? Só contar aqui, ó. Quantos elementos tem A inter D? Um elemento. Então, o número de elementos de A inter D, 1. E B inter D? B inter D. Né? B esse conjunto, D esse conjunto. B interseção D. Quantos elementos, qual é a interseção entre esses dois conjuntos? Só tem um. Né? Elemento comum, que é o número 3. Então, B interseção D é o número 3. Né? Formado pelo conjunto unitário, cujo elemento é o número 3.
E o número de elementos desse conjunto, só contar aqui, quantos elementos desse conjunto? Um elemento. Então essa questão aí de determinar o número de elementos de um conjunto é muito importante a gente saber quando a gente estiver resolvendo situações, problemas que envolvem contagem de elementos de um determinado conjunto. Bom, uma adenda importante, né, que tem que ser dita a respeito do que vem a ser o conjunto universo. Né? Eu coloquei aqui uma situação. Falar que F é o conjunto das meninas, é o conjunto dos alunas, que gostam de matemática, e R é o conjunto dos alunos, né, alunos, sexo masculino e feminino, que gostam de português, isso fica muito vago, né? Falar que tem alunos que gostam de matemática, tem alunos que gostam de português, isso fica muito vago. Mas já está entendido, né, que há um conjunto que contém esses conjuntos. O conjunto F e o conjunto R. Né? Há um conjunto, podemos dizer que é um conjunto de alunos, né, que contém os conjuntos F e o conjunto R. A esse conjunto que contém, que já está subentendido apenas nesse dizeres aqui, a esse conjunto que contém esses conjuntos aqui, já está subentendido aqui, é denominado conjunto universo. Tá? Então, o conjunto universo, a gente pode entender que é o conjunto que contém outros conjuntos. Essa é a ideia de conjunto universo. Só que, para determinada situação, problema, você pode ser mais específico em relação a um determinado conjunto universo. Por exemplo, se eu continuar falando que F é o conjunto dos alunos, né, o conjunto dos alunos do Instituto de Educação Rangel Pestana. E R é o conjunto dos alunas do Instituto de Educação Rangel Pestana que gostam de português. Né? F é o que gosta de matemática e R é o que gostam de português. Repara, que agora o que eu fiz? Eu, vou dizer assim, localizei melhor aonde estão os elementos de R e de F. Tá? Aonde? No Instituto de Educação Rangel Pestana. Então, eu fui mais específico. Porém, o Instituto de Educação Rangel Pestana, nesse momento, passou a ser quem? O conjunto universo. O conjunto universo para essa situação, problema. Porque eu vou apenas no Instituto de Educação Rangel Pestana buscar os alunos que gostam de português e os alunos que gostam de matemática. Essa é a ideia de conjunto universo. Acabamos de estudar a relação de inclusão e ter a noção do conjunto universo. Vamos agora ver algumas adendas. Primeiro, entendendo a diferença entre condição suficiente e condição necessária. A condição suficiente é mais forte que a necessária. Alguns exemplos. É necessário para que um quadrilátero seja considerado um quadrado, tenha os 4 ângulos internos iguais a 90 graus. Esses ângulos são chamados de ângulos retos. Porém, não é suficiente, pois além de ter os 4 ângulos internos, ter os 4 ângulos retos, tem que ter os 4 lados iguais. Ou seja, no universo dos quadriláteros, ter ângulos internos retos é uma condição necessária para ser um quadrado. Porém, não é suficiente.
pois além de ser necessário ter os 4 ângulos retos, tem que ter também os 4 lados com a mesma medida. Segundo exemplo, é necessário para que um quadrilátero seja considerado um losango, tenha os seus ângulos internos opostos com a mesma medida. Ângulos internos opostos, dizendo que são aqueles ângulos que estão de frente, um para o outro. Ângulos internos opostos com a mesma medida. Porém, não é suficiente, pois além de ter os ângulos internos opostos com a mesma medida, tem que ter os 4 lados com medidas iguais. Tá? Então, é necessário, no universo dos quadriláteros, para ser losango, ter ângulos internos opostos com a mesma medida. Mas não é suficiente nesse universo dos quadriláteros. Além de ter os 4 ângulos, os ângulos opostos com a mesma medida, tem que ter também os 4 lados com medidas iguais. Outro exemplo. É necessário ter dinheiro para pagar a conta. Porém, não é suficiente. Pois, além de ter dinheiro, tem que ter uma quantia, no mínimo, igual ao valor da conta. Tá? Então, é uma condição necessária ter dinheiro para pagar a conta. Porém, não é uma condição suficiente para pagar a conta. Para ser uma condição suficiente, tem que ter dinheiro, no mínimo, igual ao valor da conta. Segunda adenda, entendendo uma implicação lógica. Considere A o conjunto dos elementos de um certo universo U. Né? Agora de forma geral. Conjunto A é um conjunto de elementos de um universo U, que possui a propriedade P. Tá? Então, o conjunto A, para ser elemento do conjunto A, tem que ter a propriedade P. Ou os elementos do conjunto A para ser elemento do conjunto A, tem que ter a condição de P. E B, o conjunto dos elementos desse mesmo universo. B é um outro conjunto desse mesmo universo que possui a propriedade Q. Dessa forma, quando dizemos que fazemos essa escrita aqui, ó, P, Pzinho, né? Essa seta aqui, o nome dela implica, a gente vai ler como sendo implica ou acarreta, né? E o Qzinho aqui. Então, fazendo a leitura, P implica Q. Dessa forma, quando dizemos que P implica Q, estamos dizendo que A está contido em B. É uma outra forma de falar a respeito de subconjuntos. Vamos ver agora alguns exemplos de implicações lógicas. Exemplo A. Seja A o conjunto dos elementos que possui a propriedade P. O que diz a propriedade P? Ser quadrilátero com 4 ângulos internos retos e 4 lados com a mesma medida. E seja B o conjunto dos elementos que possui a propriedade Q. O que diz a propriedade Q? Ser quadrilátero com ângulos internos opostos, possuindo a mesma medida, e ter todos os lados com medidas iguais. Pelo que vimos anteriormente, o conjunto A fala a respeito dos quadrados. E o conjunto B
fala a respeito dos losangos. Conclusão. Nesse caso, podemos dizer que P implica que, ou P acarreta que, ou A está contido em B, ou todo quadrado é losango. Exemplo B. Considere o conjunto A. Considere A o conjunto dos elementos que possui a propriedade ser um número quadrado perfeito. E B, o conjunto dos elementos que possuem a propriedade ser número natural. Lembrando que são números quadrados perfeitos. São aqueles números que possuem raiz quadrada exata. Que são números naturais? São aqueles números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, conjunto infinito. Então, nesse caso, podemos dizer que P implica que, ou P acarreta que, ou ainda, A está contido em B, ou todo número quadrado perfeito é natural. Essa parte da lógica nas noções de conjunto parece ser pontos extremamente abstratos e irrelevantes, ou seja, desnecessários, mas são eles que nos permitem a utilização de uma linguagem precisa e geral, e isso é fundamental na matemática. Vamos agora entender agora com essa terceira adenda o que vem a ser a recíproca de uma implicação lógica e uma equivalência. Vamos ver aqui. Dada uma implicação, P implica que. Chamamos de sua recíproca a implicação Q implica P. Observe que nem sempre a recíproca de uma implicação verdadeira também é verdadeira. No exemplo anterior, a letra A, da segunda adenda, nós temos na implicação P implicando Q sendo verdadeira, ou seja, todo quadrado é losango. Isso é uma implicação verdadeira. Porém, a sua recíproca, Q implica P, P é falsa, pois nem todo losango é quadrado. Fácil ver isso quando você pensa que losango é aquele balãozinho, né? Todo mundo entende que losango é o balãozinho, mas isso é uma falsidade. Quando a implicação P implica Q e a sua recíproca Q implica Q, P são verdadeiras, escrevemos dessa forma aqui. E fazemos a seguinte leitura. P é equivalente a Q. Ou P se e somente se Q. Ou P é condição necessária e suficiente para Q. Vamos ver aqui um exemplo. Considere essa propriedade. A propriedade de um número natural x ser igual a 2. Isto é, x igual a 2. Propriedade P, x igual a 2. Propriedade Q. A propriedade de o dobro desse x ser igual a 4. Isto é, 2x igual a 4. Ou seja, propriedade Q, 2x igual a 4. Vou apagar aqui, do lado de cá, para a gente dar a continuação. Então nós temos duas propriedades, P e Q. A propriedade P nos informa que
x é igual a 2. Tá? Então, considerando a propriedade P